Olá, tudo bem? E aí, como você está? Está se cuidando? Espero que sim. Então, vamos continuar a nossa aula. Hoje eu quero falar com vocês sobre o gerenciamento de atacado, tá? Então, o que seria isso? O que seria o atacado? Lá dentro do canal de distribuição, a gente tem que entender que o atacado seria o distribuidor, né? Então, ele que vai direcionar as mercadorias, ele não atende especificamente para o consumidor final, de fato, né? Mas ele faz essa intermediação com o fabricante, né? Então, quando a gente pensa em atacado, a gente pensa naquele distribuidor, né? Aquele que vai, que ele tem algumas características específicas e diferentes do varejo em si, né? Então, quais são as diferenças que ele tem em relação ao varejo? A primeira delas é que, assim, ele dá menos importância a promoções, né? Ele não precisa, porque, assim, o valor dele já é menor do que do varejo de fato, então ele recebe do fabricante, né? O ambiente dele, ele tá lidando com outras empresas, então ele não precisa ter um layout aí que atenda o consumidor final de fato. E a localização dele também não vai importar tanto, né? Então ele pode ter um centro de distribuição que ele faça essa administração, né? Então as transações, né? Então ele costuma ser maior, né? Do que a realizada no varejo, então o volume acaba sendo maior. E o atacadista, a abrangência dele é maior, né? E também as leis, os impostos, os tributos que ele paga é diferente, né? Do varejo. E aí, assim, quando a gente pensa também que, né, ele vai ter essa ligação com o varejista, então o atacadista ele acaba, para o fabricante, ele é importante e ele é útil, né? Por quê? Porque ele vai fazer essa intermediação, né? E aí, assim, quais são os aspectos eficazes, né, para essa comercialização? Então, a primeira delas, em relação à venda e produto, então, o que acontece? É uma força a mais para o fabricante, né? Por quê? Porque o atacadista, ele vai também encontrar aquele público, aquele cliente que é menor, né? Então, ele tem, e aí é a confiança. Muitas vezes o fabricante não tem aquele contato com aquele varejista e o atacadista tem, né? Então, você consegue aí ganhar essa credibilidade, né? A outra situação seria a compra e formação de sortimento. Então, o que seria isso? É você ter vários produtos, então você ter produtos sortidos de várias situações, várias possibilidades, e aí o atacadista ele consegue mesclar esses produtos e oferecer um conjunto ideal para aquele varejista, né? Então ele pega vários tipos de produtos e aí consegue ter um alcance maior, né? Então, por exemplo, eu sou fabricante de feijão, né? Que o feijão hoje tá um absurdo de caro, até pela situação, pela época, né? E para eu vender só o feijão, eu achar todos os varejistas é complicado. Agora, eu ter um atacadista que faça essa intermediação e que tenha outros produtos, que tenha o arroz, que tenha a farinha, que tenha outros produtos que envolvam a cesta básica, né? O sortimento dele, a quantidade de produtos sortidos, vai atingir o varejo e eu vou conseguir me inserir naquele contexto, me inserir para aquele cliente, tá? Quebra de lote de compra. Então, assim, como ele consegue comprar uma maior quantidade do fabricante, o atacadista, né? Ele consegue valores mais baixos, né? Então, ele consegue uma negociação melhor. Então, ele não precisa se preocupar tanto, né, com os valores, porque ele vai ter aí um ganho com isso. Na questão de armazenagem, então, assim, ele tem que ter um espaço grande, isso é fato, né? E aí, assim,
tendo isso, ganha-se com redução de custos, redução de riscos entre o fornecedor e o cliente, né? Porque assim, ele vai ter ali um espaço que vai comportar, né, todos esses produtos. Em relação ao transporte, via de regra, eles já oferecem a entrega, né? Então, você ganha também com isso, tendo um procedimento de entrega que seja viável e rápido, né, para o cliente. E aí, financiamento também, né? Então, geralmente ele tem aí, ele consegue dar um prazo maior para pagamento, né? Ele consegue dar créditos, colocar faturas a longo prazo, então você consegue administrar, negociar melhor, né, esse procedimento como um todo, tá? Também administração de riscos, então para o fabricante isso é importante, porque o atacadista também acaba assumindo risco, né? Então, em relação a avarias e em relação ao produto em si, né? Então, ele também responde por isso, né? Então, para o fabricante isso é importante, né? Porque ele está, né, dividindo o prejuízo, vamos dizer assim, né? Informações de mercado, então, via de regra, o atacadista ele tem um conhecimento do mercado um pouco melhor, de onde atuar, de onde ele consegue se inserir da melhor forma, né? Serviços de gerenciamento e consultoria, então ele também consegue repassar essas informações para o varejista, né? O que é melhor, a questão de layout, questão de treinamento, né, para o varejista, para que ele possa atender esse consumidor final, né? Então, o atacadista ele consegue, como ele tem um controle maior, uma quantidade maior de produtos, do mix de produto, ele consegue sim, né, fazer esse auxílio pro varejista em si, né? E aí, assim, quais são os tipos de atacadistas que a gente tem, né? Então, o primeiro deles é o atacadista comercial, que aí é aquela empresa que adquire o produto e comercializa, né? Então, assim, vocês podem estar perguntando, professora, mas tem aquela empresa X ou aquela empresa Y que ela é atacadista, que ela vende no atacado também para o consumidor final. Aí seria atacadista comercial, né? Que aí ele faz, ele pega e já revende, né? Também para o consumidor. O atacadista de serviço completo. Então, assim, ele tem um estoque extremamente grande, ele consegue fazer todo o gerenciamento, toda a assistência, né, para o varejista, ele tem linhas de crédito, então pensa assim, que ele tem todas as possibilidades, todos os produtos que aquele varejista precisa. Então o varejista não precisa ficar procurando vários atacadistas para te atender, né? Ele tem tudo naquele atacadista, né? Então aquele atacadista resolve todos os problemas, né? O atacadista pega e leve, que o que seria, ele tem uma linha menor de produtos, então via de regra uma quantidade limitada, e é aquele que tem giro rápido, então trouxe, já leva, pega, leva, né? Não tem muito, você não tem, geralmente esse atacadista ele atende varejistas menores, né? Por quê? Porque ele tá ali no giro rápido, né? O atacadista volante, que seria, ele vende, via de regra, produtos semi-perecíveis para supermercados, pequenos restaurantes, pequenas mercearias. Então, ele faz, né, essa distribuição, né? Via de regra, aí são produtos semi-perecíveis, produtos alimentícios, né? O atacadista intermediário. Então, o que seria o atacadista intermediário? Ele opera em grande porte. Exemplo, carvão, madeira, equipamento pesado, né? Então, ele faz essa intermediação entre o fabricante, entre quem produz e o varejista, tá? Os abastecedores, atacadista abastecedor. Então, assim, ele atende mercados, comércios menores. Então, neste caso, nos abastecedores, via de regra, ele vai fazer toda a logística. Então, ele vai montar display, ele vai colocar preço, ele vai ver como é que está a reposição na loja, né? Então, ele faz o controle de estoque. Então, ele faz todo o processo
que seria responsabilidade do varejista, e ele faz todo esse serviço, né? Então, ele deixa lá o seu produto já pronto para comercialização, tá? Neste caso, você tem aí um ganho, né? Então, você consegue, né, brigar por espaços dentro da prateleira, você consegue achar o melhor o que é visual, né? E aí tem uma briga entre esses atacadistas abastecedores, porque todo mundo quer ganhar, né, de uma forma rápida. Já os atacadistas cooperativas de produtores, então aqui nós temos um grupo de pessoas que produzem e que aí fazem a venda para os mercados locais, né? Então, neste caso, o volume é menor, obviamente, né? Mas consegue-se unir forças. Então, o principal critério, a principal característica da cooperativa é essa, né? É você conseguir mostrar o seu produto e ganhar força entre os colegas que produzem a mesma coisa, né? Então, todos acabam ganhando, né? Você não precisa ter uma concorrência tão acirrada. O atacadista de mala direta. Então, assim, ele vai enviar catálogos para o varejista vai escolher os produtos, vai fazer o pedido e aí recebe, né? Então, você recebe o panfleto, o catálogo com os produtos que você quer ter, né? Via de regra, a gente tem muito isso com o farmacêutico, né? Que aí você não precisa mostrar o produto em si, você tem as composições, tem os produtos, faz aí algumas visitas, mas via de regra é pelo catálogo, né? Faz o pedido e já recebe. Quando também corretores e agentes. Então, assim, via de regra, corretores e agentes são aquelas pessoas que elas se aproximam do varejista, fazem a intermediação da venda, né, deste produto e aí ganha comissão por isso, né? Então, ele faz, né, essa intermediação direta, né? Ele consegue ter um mix também de produtos, né, bem interessante e pode conseguir atingir um grupo grande, né, de varejistas, né, de uma forma geral. Filiais e escritórios de fabricantes e varejistas. Então, assim, fazer essa operação, né? Então, eu vou criar filiais, eu vou ter escritórios para fazer essa intermediação com o comprador, do fabricante com o comprador, né? Então, via de regra, eu sou uma terceirizada que faço essa aproximação entre o fabricante e o consumidor final, né? E aí, assim, quando eu penso no atacadista, o primeiro passo é qual que é o meu mercado-alvo, onde eu quero atuar. Então, eu tenho que pensar primeiro qual o grupo de clientes, se eu quero grande, pequeno, médio porte. Eu tenho que pensar que tipo de cliente, supermercado, farmácia, onde eu quero atuar. Quais são as necessidades desse cliente, que são de crédito e tudo mais. Então, esse é o primeiro passo, né? Eu preciso definir isso. A partir do momento que eu definir isso, aí sim eu vou escolher, né? Obviamente, eu vou pensar o que o meu cliente espera, que tipo de produto que o meu cliente espera, o que é mais atraente para ele, né? E aí, assim, sempre automatizando, sempre inovando, né? Para que o cliente, ele sinta a necessidade de me procurar como atacadista, né? Que eu não precise, que seja algo natural, né? Que tá ali, tá pronto, tem um sistema que me atende, tá tudo certo. A questão de sortimento de produtos e serviços. Então, eu ter um conjunto variado de produtos, como eu falei para vocês. Então, isso é importante porque, assim, você amarra o cliente para que ele compre tudo de mim, né? Que eu não precise ir em vários atacadistas. Naquele atacadista tem tudo, né? Porque tem uma quantidade muito grande de produtos e aí ele me atende em todos os momentos, né? Então, assim, quando eu penso isso, eu tenho que pensar em estoque, eu tenho que pensar que eu vou ter maior custo com esse espaço, né, com armazenagem.
E aí, assim, ter um serviço atraente, ter um serviço que aproxime, né? Porque de nada adianta eu ter, né? Eu tenho os produtos lá, mas tudo tem que ser presencial, tudo tem que ser, sabe? Quando você acaba amarrando aquele cliente até a tal ponto que ele fala, meu Deus, é um desgaste tão grande. Eu buscar esse atacadista, que eu vou buscar o outro, né? Porque esse já tá me desgastando demais. Eu não tenho tempo para isso, né? Então a gente tem que sempre pensar no tempo, né? No tempo do meu cliente. Eu tenho que reduzir esse tempo dele. Eu tenho que trazer informações. Eu tenho que ser útil para ele e dependente, né? Que ele tenha essa dependência em querer comprar de mim, tá? A questão de preço. Então, assim, às vezes a margem de lucro do atacadista é maior ou menor, depende muito do produto, né? Então, muitas vezes a estratégia é, de repente, reduzir o custo, ter uma margem menor de lucro para poder atender, né, este cliente naquele determinado produto, e aí no outro consegue ter uma margem maior, né? Então, esse tipo de estratégia ele é importante, você definir por produto e não colocar uma margem de todos os produtos, porque às vezes a rotatividade de um acaba compensando a rotatividade de outro, né? Porque você consegue atrair esse cliente. É uma estratégia, né? Eu ofereço esse produto por um valor mais baixo, né? E aí eu ofereço um outro que eu tenho uma lucratividade melhor, né? E aí eu consigo equiparar, igualar, né? A minha margem, tá? A questão de promoção. Então, assim, pode ter estratégias de promoção com propaganda, publicidade, né? Pode sim, né? Você não é proibido de fazer. Porque você consegue, como eu falei, num você ganha menos e no outro você vai ganhar mais. Então, você atrai aquele cliente, você busca aquele cliente e, obviamente, que na questão de preço é um dos pontos principais, né? Obviamente, tem outras possibilidades, mas essa é uma delas. A questão da localização do atacadista. Então, assim, você tem que pensar de uma forma estratégica. Primeiro, onde estão os meus varejistas, né? Se eu investir menos em infraestrutura, instalação física, eu consigo reduzir os meus custos. Obviamente que meu lucro vai ser maior. Então, pensar, por exemplo, num aluguel mais baixo, numa localização não tão boa, eu vou ter a dificuldade da logística de entrega, né? Então, eu tenho que equiparar, eu tenho que igualar, né, essas decisões para que eu não perca de um lado, né? Porque às vezes eu ganho de um e perco do outro. Então, o que compensa mais, né? Às vezes, estar perto do teu varejista é melhor você pagar um aluguel um pouco maior do que estar longe e ter o custo de deslocamento, de logística, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com essa decisão de onde me instalar, né? Então, de uma forma geral, seria isso, tá? Tem um texto para vocês fazerem uma atividade e qualquer dúvida, podem me procurar no chat, vocês já me procuram, já tiram dúvidas, né? Mas a importância dessa aproximação que a gente tem, né? Então, tendo dúvidas, só me procurar, né? E vamos em frente. Um abraço, até logo.